Prepare-se para embarcar numa jornada pelos maiores mistérios da humanidade. Neste vídeo, você vai conhecer 9 descobertas tão incríveis e inexplicáveis que desafiaram a lógica e mudaram a história. De mapas impossíveis a estruturas avançadas, cada descoberta carrega mistério e fascínio. Então, preparem suas bússolas, abram suas mentes e venham comigo. Imaginem um mapa, desenhado em 1513 por Piri Reis, que mostra com precisão a costa da América do Sul e partes da Antártida. A Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820, e o mapa a representa sem gelo, como há milhares de anos. Teria sido um legado esquecido de uma Atlântida real? Ou provas de uma humanidade antiga muito mais evoluída do que imaginamos? Em 1938, algo estranho foi desenterrado nas montanhas de Bashkiria, na Rússia. As Pedras de Dashka, também chamadas de Mapas do Criador. Essas pedras intrigantes têm fascinado cientistas e arqueólogos desde então. Imagine pedras gigantescas, algumas com até 120 toneladas, que exibem relevos representando uma topografia tridimensional da região. Elas datam de mais de 100 milhões de anos. A precisão e a complexidade desses relevos são impressionantes. Isso sugere que alguma inteligência desconhecida, seja humana ou não, já andava por aqui há muito tempo. Quem poderia ter criado algo tão avançado em uma época tão remota? Seriam estas pedras obra de uma civilização ancestral que dominava a engenharia e a cartografia em um nível que só agora começamos a compreender? Ou seriam elas evidências de visitantes de outro mundo que deixaram para trás um legado misterioso e enigmático? No deserto árido do sul do Peru, um espetáculo colossal se revela: as linhas de Nazca. Imagine gigantescos geóglifos, alguns com mais de 300 metros de comprimento, desenhados no solo com precisão impressionante, como uma civilização sem tecnologia de voo, que habitou a região há mais de 2000 anos, criou essas obras com tamanha precisão? Até hoje, ninguém conseguiu explicar como ou por que essas linhas foram feitas. No interior do templo de Hathor, em Dendera, no Egito, um baixo relevo enigmático desafia nossa compreensão do passado, a lâmpada de Dendera. Figuras esculpidas na pedra parecem segurar um objeto oblongo, semelhante a um enorme bulbo de vidro com um filamento interno. Seria possível que os antigos egípcios tivessem conhecimento de eletricidade milhares de anos antes de sua descoberta oficial? Em 2005, um conjunto de colinas na Bósnia revelou um segredo que poderia reescrever a história da humanidade: as pirâmides da Bósnia. Estruturas colossais, inicialmente consideradas formações naturais, começaram a despertar a curiosidade de pesquisadores. Se forem realmente pirâmides, isso muda tudo, pois elas seriam mais antigas que as egípcias, datando de cerca de 30 mil anos atrás. Como uma civilização tão antiga teria capacidade de construir estruturas tão colossais e complexas? Em 1901, mergulhadores recuperaram de um antigo naufrágio grego um artefato que desafia nossa compreensão da tecnologia antiga: o mecanismo de Antiquítera. Este dispositivo notável foi encontrado entre os destroços de um navio que afundou por volta de 70 a.C. E desde então tem fascinado cientistas e historiadores. Imagine um conjunto complexo de engrenagens de bronze, tão intrincado quanto um relógio suíço, mas construído há mais de 2000 anos. Este mecanismo não era apenas uma curiosidade. Ele representava um salto gigantesco no conhecimento e na engenharia da época. Era um computador analógico, capaz de prever com precisão os movimentos do Sol, da Lua, os eclipses e até mesmo a posição dos planetas. Este nível de precisão e complexidade só foi redescoberto muitos séculos depois. Como os gregos antigos, com suas ferramentas limitadas, conseguiram criar um dispositivo tão sofisticado?
A resposta a essa pergunta ainda nos escapa, mas o mecanismo de Antiquítera continua a ser um testemunho impressionante da engenhosidade humana e da busca incessante pelo conhecimento. No sul da Índia, o templo de Padmanabhaswamy guarda um segredo que intriga historiadores e arqueólogos há séculos: a porta da câmara B. Lacrada por 7 fechaduras e protegida por cobras douradas esculpidas, esta porta enigmática guarda um tesouro de valor inestimável. Lendas locais sussurram que a porta só pode ser aberta por um som específico, um mantra secreto conhecido apenas por alguns poucos. No Iraque, em meio às areias do deserto, um artefato peculiar desafia nossa compreensão da história da eletricidade: a bateria de Bagdá. Imagine um pequeno vaso de barro, com um cilindro de cobre e uma barra de ferro em seu interior. Cientistas acreditam que, ao preencher o vaso com um líquido ácido, como vinagre ou suco de limão, a bateria de Bagdá poderia gerar uma corrente elétrica. Mas para que os antigos habitantes da Mesopotâmia usariam eletricidade? Na Turquia, erguendo-se das planícies da Anatólia, encontramos um sítio arqueológico que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a história da civilização: Göbekli Tepe. Este local misterioso e fascinante tem intrigado arqueólogos e historiadores desde sua descoberta. Imagine um complexo monumental, com pilares de pedra de até 20 toneladas, decorados com relevos de animais e símbolos abstratos. Cada pilar conta uma história, esculpida com precisão e habilidade que desafia a compreensão moderna. Göbekli Tepe foi construído há cerca de 12.000 anos, muito antes do surgimento da agricultura, da escrita e até mesmo da cerâmica. Este fato surpreendente nos obriga a reconsiderar a cronologia da evolução humana. Este templo colossal sugere que a civilização, como a conhecemos, pode ter começado muito antes do que imaginávamos. A grandiosidade e a complexidade de Göbekli Tepe nos convidam a explorar mais profundamente as origens da humanidade e a questionar nossas suposições sobre o passado. E assim termina nossa jornada por alguns dos mistérios mais intrigantes do nosso planeta. Se você ficou até aqui, já percebeu que o mundo está cheio de descobertas que desafiam a lógica e a história oficial. Cada mapa antigo, cada estrutura colossal, cada artefato inexplicável é uma peça de um quebra-cabeça maior. Qual dessas descobertas mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. E se quiser mais vídeos como esse, não esquece de curtir e se inscrever no canal.